Amém, irmãos? Que privilégio nesta noite estarmos mais uma vez na casa do Senhor, depois de um dia abençoado, de vitórias, de lutas, de adversidades, mas aqui estamos, com o coração alegre, cantando, louvando o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia muito importante para falar para os irmãos. Tem um visitante ilustre aqui nesta noite. Talvez você ainda não visualizou, você ainda não sentiu, mas ele está aqui. E o seu nome é Jesus. Amém? Ele falou: a minha igreja é a casa de oração. Eu estarei convosco todos os dias. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber que o Senhor está conosco. A gente vive numa correria medonha. Eu estou vindo de uma festa de formatura. Minha querida filha se formou na sexta-feira, Universidade Federal de Viçosa. E ali eu gostei muito da palavra da reitora. Ela colocou uma outdoor ali na entrada da universidade, falando da expectativa do jovem no mercado de trabalho, nas suas conquistas. Mas ela falou assim: não vai adiantar nada você ser colorado, conseguir um bom emprego, conseguir grandes coisas, se você não colocar Jesus na sua vida. Eu fiquei muito feliz por isso, porque sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. Esses dias eu tenho ouvido uma palavra que tem soado assim. Sabe aquela palavra, quando a gente ouve uma palavra, ela fica na nossa mente, no nosso coração? Você liga a televisão falando sobre a guerra ali na Rússia, a irmã pediu aqui para orar, o pastor de lá, o presidente lá daquela cidadezinha, ele é evangélico, e uma palavra que está sempre para lá e para cá, chama-se ignorar. Alguém sabe o que significa a palavra ignorar? Desconhecer? Hein? Não dá importância, né? Não dá importância desconhecer. Eu fui lá no Aurélio para saber. Não saber, desconhecer, fazer de conta que não conhece, não dá importância, né? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Você possa ficar de pé para descansar um pouquinho, é bom, né? E também para nós estarmos lendo a palavra do nosso Deus. Não vamos ficar aqui a noite toda, como lá no Israel ficaram. Crônica nos fala que Esdra leu a palavra quase o dia todo ali. Mas aqui é algum minuto só, um versículo apenas. Mateus capítulo 13, o versículo 44. Pastor Paulo César, lê para a gente aí o que está na sua Bíblia aí. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém, irmãos? Irmão Getúlio, lê para nós esse mesmo texto. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito, nós estamos aqui na Tua casa nesta noite, simplesmente para Te adorar, para glorificar o Teu nome, pois Tu és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, porque Tu morreste na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar da maldição eterna. Hoje nós somos propriedade do Senhor, o Senhor está em nós, o Senhor vive em nós e nós somos do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida nesta hora.
quando fala que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, e achando o homem, escondeu de novo. Então a sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Nós aceitamos esse tesouro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós aceitamos a graça maravilhosa da salvação. Estamos aqui nesta noite, e olha, Senhor, se tiver alguém aqui neste lugar, que não tem alegria de te servir, por favor, que o teu Espírito esteja visitando esses corações, e que ninguém possa voltar para o seu lar, da mesma forma que chegou aqui. Que haja alegria, como a alegria desse homem que encontrou o tesouro, possamos cantar, indo para a nossa casa, feliz, termos um resto de semana abençoado, entregar a nossa vida ao Senhor, fazer com que o Senhor faça morada em nossa vida, e assim, ó Pai, possamos viver em novidade de vida, louvando e bendizendo o Teu nome, pois o Senhor se alegra daqueles que assim o fazem. A nossa gratidão é que a Tua palavra é poder em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos, amados. Pensando nessa parábola, nessa história que Jesus contou sobre o reino de Deus, que é comparado a um precioso, um grande tesouro, eu lembrei hoje de uma experiência que eu li há muito tempo. Um certo viajante, aqueles mascates que saíam naqueles lugarejos com a sua malas de coisas para vender, objetos, talvez a pé ou a outras vezes em lombo de animais. Aquele senhor chegou num lugar muito longínquo, onde tinha poucas casas, e ele encontrou uma casinha muito humilde ali. Bateu palma, chegou uma senhora também humilde, veio recebê-lo, pediu um copo com água e ficou ali conversando, perguntando se ela queria comprar alguma coisa, mas ela não tinha dinheiro. Ele observou uma coisa, rapidamente ele olhou assim, na porta estava aberta, e é costume às vezes nosso e das pessoas do interior, por causa do vento forte, colocar alguma coisa para segurar a porta. E ele olhou para aquela porta daquela casa daquela senhora humilde, e viu ali uma pedra enorme. A pedra era muito bonita, e ele ficou com os olhos arregalados, examinando aquela pedra, conversando com a senhora e olhando, e ele chegou uma hora que teve que falar: senhora, que pedra bonita é essa que está escorando a sua porta? É sim, meu filho, aqui na região há muitas pedras, até mais bonitas do que essa. É mesmo? É? Gostei dessa pedra. Gostou? Pode levar, eu tenho outra. Foi lá dentro, buscou uma outra igual àquela e colocou e deu aquela pedra bonita para aquele viajante. Aquele viajante saiu dali sorrindo, cantando, examinando aquela pedra, e ele sentiu que aquela pedra era uma pedra preciosa. Aquela mulher vivia numa pobreza, tendo uma riqueza dentro da sua casa. E eu fiquei pensando que muitas das vezes nós estamos na igreja Batista do Aquidabã, vemos aqui às quarta-feiras, vemos aqui na escola bíblica, vemos no culto da noite, vários pastores, irmãos, irmãs pregam, cantam e belos hinos, e a gente volta para a nossa casa. Mas a gente volta às vezes triste, irmão Getúlio. A gente não volta alegre, a gente não volta examinando que aqui neste lugar há um grande tesouro, há um tesouro chamado comunhão. Às vezes nós sentamos longe dos irmãos, passamos 10 anos e, irmão, você já conversou com aquela irmã? Não, nunca sentei para conversar com aquele irmão. Um tesouro chamado comunhão. A gente não pega essa oportunidade. Uma comunhão, às vezes, do perdão, uma comunhão do amor fraternal, e a gente pode enumerar vários tesouros que nós encontramos dentro da comunidade que nós vivemos, chamada igreja. Jesus gostava de estar perto dos seus discípulos e do povo,
porque aquelas pessoas que ali estavam, com certeza, recebiam dele palavras, riquezas espirituais que só Jesus podia dar. Nós precisamos tomar sentido nessas coisas, irmãos. Muitas das vezes, um irmão está pregando, está anunciando alguma coisa, ou a gente está cantando um hino, que é uma riqueza maravilhosa. Às vezes a gente canta, mas aquilo não entra no nosso coração. Nós vamos embora para o nosso lar. Eu gosto daquela palavra de Paulo, quando ele prega para os bereanos. E ali em Bereia, o que acontecia? Os bereanos eram diferentes das outras classes que ouviam o apóstolo pregar. Por quê? Porque eles reuniam as pessoas, ou nas casas, chamavam os sacerdotes, e iam examinar, para ver se aquilo que o apóstolo estava pregando era verdadeiro. E às vezes nós passamos a semana toda, sem buscar o tesouro maior, que é a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem aberto a palavra no seu momento? É claro que às vezes você fala, meu irmão, eu não tenho tempo, eu já acordo na hora de ir para o colégio, para o trabalho, mas a gente tem um tempo. Você não precisa de ler uma página inteira da Bíblia, mas também você não vai pegar aquele cartãozinho que a gente chama de horóscopo cristão, que não vale, né? Você vai pedir a Deus uma palavra, você vai orar, você vai buscar a Deus e vai ter uma palavra para aquele dia. Eu tenho lido o Manancial. Minha esposa ficou fora um tempo, agora a gente vai voltar, se Deus quiser, a ler. Como tem sido gratificante o Manancial deste ano de 2014. Cada mensagem lindíssima que nos fortalece durante todo o dia. A gente fica cheio com aquela palavra. E às vezes a gente quer falar para os outros, para o vizinho, daquilo que a gente leu, o comentário de quem escreveu. No caso nós estamos lendo, eu acho que é o comentário da irmã Dulce Consuelo, uma serva de Deus maravilhosa, que tem nos trazido mensagens maravilhosas. Um grande tesouro. Precisamos não podemos ignorar a verdade sobre o reino de Deus. Não podemos ignorar, irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus é uma grande riqueza. Não podemos jamais ignorá-lo. E às vezes nós fazemos isso. Nós lemos, ou às vezes nós fazemos de conta que não conhecemos, que não sabemos, porque a nossa vida não toma um rumo, nós não mudamos. E eu estou falando nós, eu me incluo. Às vezes nós, eu e você, não colocamos em práticas. No nosso trabalho. Há muitos anos atrás a gente trabalhava numa empresa aqui em Cachoeira, Telecomunicações do Espírito Santo, SA, Teleste. E ali nós começamos a fazer um trabalho de oração. A gente começou a orar. E olha, Deus foi salvando vida naquele lugar. E dali surgiu um ministério que levou, não vou falar milhares, poderia até falar, mas centenas e centenas de pessoas a conhecer o Evangelho. A irmã Marisete não está aqui, mas ela participou, que foi Missão Vida. Começou fruto de oração, fruto de dedicação das nossas vidas, para que nós pudéssemos amar. E por isso hoje ela está, como missionária e vai para o campo em nome de Jesus esse ano, porque ela teve esse privilégio de saber que a maior alegria nossa é quando uma pessoa se converte e aceita Jesus como Salvador. A sua Bíblia está aberta, se não estivesse, abra em Efésios capítulo 2. Esse texto, irmãos, é simplesmente maravilhoso. Leia durante a semana em casa, mas não leia assim rapidamente não. Lê versículo por versículo. Talvez tenha alguma palavra que te chama a sua atenção, vai para o dicionário, busque saber o que ela significa, É importante isso, porque ela é verdadeiramente um tesouro para nossas vidas. Efésios 2, de 1 a 22. Nós vamos
ler esse texto, porque ele é... Vamos colocar de pé e vamos ler, cada um, irmão, vai ler. Eu vou começar, depois o irmão Getúlio aqui, nós vamos até chegar lá, de 1 a 22, e você vai estar, aqueles que não têm Bíblia, encosta aí naqueles que têm, reparta a sua Bíblia aí, porque a sua palavra de Deus é um tesouro. Efésios 2, de 1 a 22 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Naquele tempo vocês seguiam o mal caminho deste mundo, faziam a vontade daqueles que governam os poderes espirituais do fato, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Amém, Senhor? Assentai-vos, Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Eu gosto dessa palavra, mas ela é profunda. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente lê isso, mas a gente não chega a uma profundidade de saber como isso acontece nas nossas vidas. Nós somos templo da morada do Senhor. É de nos levar a uma profunda reflexão. Jesus Cristo mora em mim.
Será que a vida que eu vivo, ela pode receber esse Jesus morando em mim? Nós estamos vivendo tempos difíceis, sempre vivemos, o homem, na sua trajetória de pecado. Como isso é possível? É pela graça de Deus. Como diz, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Senhor Jesus, eu aceito a sua graça, o seu amor, eu aceito o seu sacrifício, faça morada em minha vida. É um tesouro maravilhoso receber Jesus na nossa vida, neste mundo e no vindouro. Porque, irmãos, é para isso que Jesus veio, para nos resgatar da maldição eterna. A gente ouve isso sempre, mas colocar em prática essa necessidade, às vezes ela se torna difícil no mundo em que vivemos. E ele fala aqui do edifício, né? Na construção do nosso edifício, o que temos colocado? Eu não vou ler, mas lá em 1 Coríntios 3:10, 23, de 10 a 23, o apóstolo Paulo faz uma explanação muito interessante sobre esse edifício. Essa construção nossa, essa construção a cada dia que nós temos a oportunidade de construir esse edifício. E ele fala que uns constroem o edifício com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou com feno, com madeira ou com palha. Qual é o tipo de material que nós temos colocado na construção desse edifício em que Deus habita? Por que ouro, prata e pedras preciosas? Ele vai falar que esses materiais serão provados pelo fogo. Sabemos que o ouro não perece pelo fogo, a prata não perece pelo fogo, pedras preciosas não perecem pelo fogo, mas madeira, feno e palha queima rapidinho. A nossa consciência de Deus, ela tem que ser dessa forma, de ouro, de pedras preciosas, de metal que passa por lutas, por adversidades, por provações, mas a gente continua de pé, firme, porque a nossa visão é o trono da graça de Deus. É uma riqueza, irmãos. E a gente precisa estar alegre porque nós somos do Senhor, porque o Senhor é nosso, porque Ele habita em nossas vidas. Nós temos que cantar hinos de louvor a Deus, sabendo que Ele está conosco. É bem verdade que a igreja do Senhor está passando por um processo muito difícil nos dias em que vivemos, né? Mas isso é profético, porque a palavra de Deus diz que por te multiplicar a ciência, né, a iniquidade também aumentaria. E nós temos vivido isso hoje, né? O amor de muitos tem esfriado para com Deus e para com o seu próximo. A tecnologia, ela é maravilhosa. Estamos vivendo um momento tecnológico maravilhoso. Para evangelizar o mundo tem sido uma ferramenta extraordinária, né? Mas a gente às vezes não aproveita essas oportunidades. Eu fico triste às vezes quando, de vez em quando eu dou uma passada lá no Facebook, boto uma mensagem e eu vejo muitos colegas, amigos e até pastores colocando lá, criticando a política A, criticando o político B. Eu falo assim: Senhor, outro dia eu botei lá, irmãos, nós que somos crentes temos que tolerar eles e orar por eles. E muita gente lá observou, né? Que tem razão, irmão, porque não adianta a gente falar, vai entrar o outro e vai fazer pior também, ou a mesma coisa. Mas a riqueza maior que nós temos é sermos servos de Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa alegria.
como o homem da parábola que comprou aquele campo, porque ele viu que ali estava um tesouro valiosíssimo. Ali era algo que ele gostaria de ter e de possuir. O Evangelho é isso. Se você ainda não tem essa oportunidade, né, faça isso. Senhor, eu abro meu coração, lá na sua casa, no seu cantinho do seu quarto, muitas das vezes até dentro do seu banheiro, você ajoelha e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a te amar, a andar, a fazer a tua vontade. E você vai sentir que alegria é ter Jesus como companhia. Não um Jesus pregado num crucifixo, que às vezes as pessoas usam fisicamente, ou às vezes nós crentes não usamos, mas é como se nós usássemos. Porque a vida que nós às vezes temos, a visão que nós temos desse Cristo, é uma visão de que ele ainda está preso numa cruz. Porque o dia que nós visualizamos um Jesus que está à destra do Pai e que o seu Espírito habita em nós, nós vivemos uma vida, como diz a palavra, em novidade de vida. A nossa alegria, o nosso querer é que outros também se alegrem. Nós convidamos outros a participar conosco das alegrias. Nós ajudamos nas suas necessidades espirituais e também físicas. Que essa reflexão simples, mas profunda, possa ficar, e que o Espírito Santo possa completar durante essa noite, amanhã, depois, que você possa